Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à aula 9, tá? Apostila A. Na primeira parte, só relembrando, nós falamos um pouco sobre as eras geológicas e nessa segunda parte da aula nós vamos falar sobre os minerais e as rochas. Para começar, é interessante definir alguns tipos de conceitos quando tratamos desse assunto. Então, esses nomes vão ser muito comuns nessa aula. Como, por exemplo, minerais. O que é um mineral? São substâncias inorgânicas encontradas na natureza com propriedades físicas e químicas definidas. Aquela partículazinha que quando juntas, formam uma rocha. Os principais minerais, existem vários: feldspato, piroxênicos, quartzo, milita. Conforme a junção desses minerais, nós vamos ter diferentes tipos de rochas, como o basalto, que é muito abundante aqui na região, mármore, arenito, enfim, existem vários tipos de rochas no nosso mundo e eles são formados através das combinações de certos minerais. Bem, rochas é um agregado de 2 ou mais minerais, isso é uma rocha. Pedra, é muito comum, né? Você olhar a pedra ali, o geógrafo quase tem um infarto, né? Não é pedra, é rocha. Mas existe essa designação pedra, né? É uma designação popular para rocha. O termo pedra é também usado para fragmentos de rocha. Aquela pedra, um pedacinho. Mas dentro da literatura, da geologia, dos científicos da geologia, não se usa muito pedra. São rochas, e conforme o tamanho tem nomes diferenciados. Mas aqui ficamos por isso. Minério é um mineral ou rocha com aproveitamento econômico. Por exemplo, o minério de ferro, quando essa rocha possui um valor, é chamado de minério. E jazida é a localidade com grande concentração de minérios. Contém muito minério, uma jazida de diamante, uma jazida de prata. Jazidas também são chamados de bancos, depósitos, reservas, minas e campos. Então, depois dessa especificação, dessas definições, vamos às classificações das rochas. É muito óbvio, que existem várias formações rochosas do planeta Terra, de diferentes épocas e diferentes origens. E isso resultou em diferentes tipos de rochas. Então as classificações das rochas são definidas através da sua origem. E essa origem, ela pode ser de 3 formas: magmáticas ou ígneas, ou seja, são as rochas que vêm do resfriamento do magma, aquela rocha, quando o magma, o vulcão explode, lança o magma, ele solidifica, vira uma rocha magmática. Uma rocha metamórfica, que é quando essa rocha se transforma em alguma coisa, é uma rocha devido ao calor e pressão se transforma. E as rochas sedimentares, que são pedacinhos, sedimentos de cada uma delas. Então, vamos ver um pouquinho de cada uma delas. A primeira, a mais comum, a mais abundante, dependendo da região aqui, mas aqui na nossa região é muito comum encontrar rochas magmáticas, que são rochas que vêm diretamente dos vulcões. Ela pode ter 2 denominações. A primeira, que pode ser chamada de intrusivas, plutônicas ou abissais, é quando essa rocha, esse magma, ele se solidifica no interior da crosta terrestre. O vulcão ele não chega a explodir para a superfície, ele fica lá dentro. Então, essa solidificação vai acontecer de uma forma mais lenta, uma solidificação mais demorada. Então, nós temos a formação de cristais, maiores cristais, nesse tipo de formação. E nós temos como definição de uma rocha intrusiva o granito, essas pias que a gente coloca, que muitas vezes acha que é mármore, não é? É o granito. Então, o granito ele tem uma consistência mais cristalina, são mais cristalzinhos. Por quê? Porque demorou mais tempo para se formar lá no interior do planeta, no interior da crosta terrestre, demora mais para solidificar. E quando esse magma explode na superfície, ele derrama, nós vamos ter as rochas extrusivas ou propriamente ditas vulcânicas.
que são essas rochas que se criam na superfície. Então elas vão se solidificar mais rápido. Um exemplo é o basalto, muito comum aqui na região de Foz do Iguaçu. Como nós vimos na aula anterior, né? Aqui foi o alvo do derramamento de Trape, que na época mesozoica formou toda essa nossa região aqui. Então é muito comum encontrar rochas magmáticas extrusivas aqui na nossa região. Então, nós conseguimos dividir nessas duas partes. As sedimentares, que são formadas através dos sedimentos, o próprio nome já diz, né? Sedimentar, sedimento, ele pega assim. São formadas, então, através da separação das rochas, e elas podem ser definidas de três formas. A primeira são as detríticas, detríticas vem de detrito, ou clásticas, que são formadas através da junção de rochas já pré-existentes. Por exemplo, né, o arenito, ele se forma através da detritização, da sedimentação de outro tipo de rocha, que vai compactando e forma outro tipo de rocha. Então, é uma transformação. As orgânicas, que são formadas por elementos vivos, que com o tempo vão se juntando também, formando outro tipo de rocha. O exemplo é o carvão. O carvão é uma rocha sedimentar orgânica, né, que era madeira, e depois se vira um fóssil e acaba se transformando em carvão. E as químicas, que através do intemperismo, através da junção da água, ela se transforma também em outra coisa, né? Ela se sedimenta. O sal gema é uma formação assim que mistura a água e ela se transforma em outro tipo de rocha. Um detalhe interessante: as rochas sedimentares são onde, né, nas regiões sedimentares de rochas sedimentares, são as regiões onde mais se encontram os fósseis. Então, o fóssil se formou através dessa solidificação desses pequenos detritos que cobriram. Depois a gente vai estudar, né, as formas de relevo, as formas geológicas. Existem áreas de grande sedimentação, né, as bacias sedimentares, onde nós vamos encontrar muito carvão, muito petróleo. Mas aqui é uma explicação sobre as rochas. Então nós temos esses três tipos de rochas sedimentares. As detríticas, formadas por pedacinhos; orgânicas, formadas por pedacinhos de seres vivos, que ao tempo se transformam em outra coisa; e química, esses pedacinhos, eles acabam sendo fragmentados pela água e formam outros tipos de rochas. Bem, e por último aqui ficou as rochas metamórficas. O que é uma rocha metamórfica? O próprio nome já fala, né? Uma metamorfose. Metamorfose ambulante, né? O que é isso? Vai se transformando. Então, como que uma rocha pode se transformar em outra? Através do calor, através da pressão. É só imaginar também que esse processo demora muito tempo, não é? Durante a pressão, 1 ou 2 dias se transforma em outra rocha. Não. Ela demora muito tempo, muitos anos para se transformar. Então, calor, pressão, se transforma, né? O mármore, que era arenito, através da pressão, do calor, ele se transforma em outro tipo de rocha. O diamante, que é a carbonatação, ali, o carbono se transforma em outra coisa. É uma metamorfose, é uma forma de transformações. Então, existem esse tipo de rochas, e também nós encontramos, né, as rochas cristalinas. Né? O que é uma rocha cristalina? Ela pode ser uma rocha ígnea ou metamórfica, então ela pode ser do vulcão ou transformada, e é uma rocha muito antiga, lá do pré-cambriano e do paleozoico. Então são as rochas, né, mais antigas do planeta Terra, formas e estruturas mais antigas. Então essas rochas antigas, elas resistiram ao tempo, porque existem cristais solidificados, por isso que se chama cristalinas. São cristais, e esses cristais ficam bastante resistentes, bastante duros, e resistem ao longo do tempo. Então as rochas cristalinas, nós vamos ver nas aulas futuras que existe também uma formação
chamadas regiões cristalinas, né? Os escudos cristalinos, que são regiões onde existem vários tipos de rochas desse porte, dessa nomenclatura. Bem, eu acredito que aí na sua casa você já deve ter percebido isso, mas olha o corona. Aqui nós temos um ciclo. Então as rochas, assim como tudo no planeta Terra, né, possuem ciclos, e as rochas também, elas se transformam, né, na natureza, nada se cria, tudo se transforma, nada se perde, é uma transformação que vai sendo efetivada ao longo do tempo, e as rochas são assim também. Então, por exemplo, uma rocha magmática, ela, através da erosão, através do intemperismo, através do movimento das placas tectônicas, se fragmentam, através da água se fragmentam, através do calor, da pressão, esses fragmentos se unem e tornam-se magmáticas, se tornam metamórficas. Essas metamórficas, elas acabam sendo soterradas e voltam a ser magmáticas, ou seja, as rochas, elas possuem ciclos também. Então é muito comum uma rocha ter milhares e milhares de anos e ter passado por diversas transformações. Então, o ciclo das rochas é um ciclo bastante interessante que explica a história do planeta Terra. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre as rochas. No livro de vocês, né, se vocês pesquisarem também, vou deixar um materialzinho de apoio, vai ter também bastante informações sobre esse tipo de rocha, onde encontramos esses tipos de rochas, mas para ter uma ideia sobre a classificação, né, que não é toda rocha, ela não é a mesma. Existem diferentes tipos de rochas devido aos diferentes tipos de formação e processos do planeta Terra. Belezinha, gente? Então, no próximo vídeo, eu vou deixar separado dessa vez, nós vamos fazer atividades. As atividades das duas frentes. Vamos deixar um vídeo só para resolver atividades. Beleza? Então, tudo de bom para vocês. Bons estudos e fiquem em casa, hein? Falou!